Imagine acordar amanhã e descobrir que o dinheiro no seu bolso vale metade do que valia ontem. Seu salário, suas economias, seus planos, tudo corroído em questão de horas. Parece ficção científica? Não é. É o que acontece quando uma bolha inflacionária explode. E neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, sinais alarmantes surgem em economias ao redor do mundo. O Brasil, com sua história turbulenta com a inflação, pode estar diante de um tsunami econômico que poucos estão prevendo. Fique até o final deste vídeo. O que você está prestes a descobrir pode mudar completamente sua percepção sobre o futuro da economia global e, principalmente, sobre como proteger seu patrimônio do que está por vir. Bem-vindo! Hoje vamos mergulhar profundamente em um dos temas mais críticos e menos compreendidos da economia moderna: a bolha inflacionária que ameaça engolfar o sistema financeiro global. E vamos entender por que o Brasil, apesar de sua experiência dolorosa com hiperinflação no passado, pode estar perigosamente despreparado para o que se aproxima. Para entender a gravidade do momento atual, precisamos primeiro compreender o que é exatamente uma bolha inflacionária e como ela se forma. Diferente da inflação comum, que é o aumento gradual e previsível dos preços ao longo do tempo, uma bolha inflacionária é um fenômeno exponencial, descontrolado e devastador. Pense em uma bolha inflacionária como uma panela de pressão. Durante anos, governos ao redor do mundo injetam liquidez no sistema financeiro. Bancos centrais imprimem dinheiro, compram títulos, mantêm juros artificialmente baixos. Tudo isso é feito com boas intenções: estimular o crescimento econômico, combater recessões, financiar programas sociais. Mas cada uma dessas ações adiciona pressão à panela. No início, a pressão é administrável. A economia absorve o dinheiro novo. Os preços sobem gradualmente. Os salários acompanham, mesmo que com atraso. As pessoas reclamam, mas a vida continua. É a inflação tradicional, aquela que conhecemos e com a qual aprendemos a conviver. Mas existe um ponto de ruptura. Um momento em que a panela não aguenta mais pressão. E quando esse momento chega, a explosão é catastrófica. Os preços não sobem mais de forma gradual, eles disparam. Dobram, triplicam, multiplicam-se por 10 em questão de semanas ou meses. A moeda perde completamente sua função como reserva de valor. A confiança no sistema monetário colapsa. E aqui está o aspecto mais assustador. Ninguém sabe exatamente onde está esse ponto de ruptura até que seja tarde demais. É como caminhar sobre gelo fino. Você ouve os primeiros estalos, vê as primeiras rachaduras, mas não sabe se o próximo passo será seguro ou se você cairá na água gelada abaixo. Agora vamos olhar para os dados concretos que estão fazendo economistas ao redor do mundo perderem o sono. Desde a crise financeira de 2008, e especialmente após a pandemia de Covid-19 em 2020, os bancos centrais das maiores economias do mundo embarcaram em um experimento monetário sem precedentes na história moderna. O Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, expandiu seu balanço de menos de $1 trilhão em 2008 para mais de 9 trilhões no pico da pandemia. O Banco Central Europeu fez o mesmo. O Banco do Japão transformou a impressão de dinheiro em política permanente. Trilhões e trilhões de dólares, euros e ienes foram criados do nada e injetados na economia global. Inicialmente, esse tsunami de liquidez não gerou a inflação de preços que muitos temiam. Por quê? Porque grande parte desse dinheiro ficou preso no sistema financeiro, inflando preços de ativos como ações e imóveis, mas não chegando necessariamente à economia real. Era como encher um reservatório. A água subia, mas ainda não havia transbordado. Mas então veio 2020, e tudo mudou. Os governos não apenas imprimiram dinheiro para comprar ativos financeiros, eles começaram a colocá-lo diretamente nas mãos das pessoas. Cheques de estímulo, auxílios emergenciais, programas de proteção ao emprego. Pela primeira vez em décadas, o dinheiro recém-criado estava fluindo diretamente para a economia real em uma escala massiva, e o reservatório começou a transbordar. Em 2021, os primeiros sinais apareceram. A inflação nos Estados Unidos, que havia permanecido docilmente abaixo de 2% por ano, começou a subir. 3%.
4%, 5%. Em 2022, atingiu mais de 9%, o nível mais alto em 40 anos. Na Europa, a história foi similar. Países que não viam inflação significativa há décadas, de repente enfrentavam aumentos de preços de 2 dígitos. Os bancos centrais reagiram como esperado, aumentando as taxas de juros rapidamente. E aqui está onde a situação se torna verdadeiramente perigosa. Porque quando você tem uma economia viciada em dinheiro barato e juros baixos por mais de uma década, aumentar as taxas rapidamente é como tirar um dependente químico do vício de forma abrupta. O corpo entra em choque. E é exatamente isso que estamos vendo agora. Bancos quebrando, mercados imobiliários congelando, empresas que se endividaram pesadamente durante os anos de dinheiro barato agora enfrentam custos de financiamento que não conseguem pagar. Governos com dívidas colossais vendo os juros que precisam pagar sobre essas dívidas explodirem. A economia global está presa entre duas forças destrutivas. De um lado, a inflação causada por anos de impressão de dinheiro. Do outro, a recessão e os colapsos financeiros causados pelo aperto monetário necessário para combater essa inflação. É uma armadilha sem saída óbvia. E o Brasil? Onde o Brasil se encaixa neste quebra-cabeça global de pesadelo econômico? À primeira vista, o Brasil parece estar em uma posição relativamente confortável. Afinal, somos veteranos quando se trata de lidar com inflação alta. As gerações mais velhas ainda se lembram dos dias do Cruzeiro, do Cruzado, do Plano Collor, da hiperinflação que corroeu o poder de compra da população durante décadas. O real, criado em 1994, nasceu das cinzas dessa experiência traumática, e desde então, o Brasil construiu uma estrutura institucional robusta para combater a inflação. Temos um Banco Central tecnicamente competente. Temos um sistema de metas de inflação bem estabelecido. Temos instrumentos de política monetária sofisticados. Em teoria, estamos preparados. Mas a realidade é muito mais complexa e preocupante do que essa narrativa reconfortante sugere. Primeiro, precisamos entender que o Brasil não é uma ilha. Vivemos em uma economia globalizada, profundamente interconectada. Quando a inflação explode nos Estados Unidos e na Europa, não são apenas os americanos e europeus que sofrem. Os preços das commodities disparam globalmente. O dólar se fortalece pressionando todas as moedas emergentes, incluindo o real. As cadeias de suprimento globais, já fragilizadas pela pandemia, sofrem mais choques. O Brasil importa uma parcela significativa dos bens que consome. Fertilizantes para a agricultura, componentes eletrônicos para a indústria, medicamentos, tecnologia. Quando os preços desses produtos sobem no mercado internacional, não há política monetária doméstica que possa proteger completamente a economia brasileira do impacto. Além disso, existe uma vulnerabilidade estrutural que poucos estão discutindo: a dívida pública brasileira. O Brasil tem uma das maiores cargas de dívida pública entre os países emergentes, superando 60% do PIB. E essa dívida é cara. Pagamos taxas de juros que países desenvolvidos nem conseguem imaginar. Agora imagine o seguinte cenário. Uma crise inflacionária global força o Brasil a manter juros ainda mais altos por mais tempo do que o planejado. O custo de financiar a dívida pública dispara. O governo precisa destinar uma parcela cada vez maior do orçamento apenas para pagar juros, deixando menos recursos para investimentos, para programas sociais, para as funções básicas do Estado. Isso cria um círculo vicioso. Menos investimento público significa crescimento econômico mais fraco. Crescimento mais fraco significa menos receita tributária. Menos receita tributária significa dívida crescente. Dívida crescente significa juros mais altos. Juros mais altos significam custos de financiamento ainda maiores. E o ciclo se repete, cada vez mais intenso, cada vez mais destrutivo. E tem mais. O sistema financeiro brasileiro, apesar de regulado e relativamente sólido, não é imune a choques externos. Vivemos isso em 2008, quando a quebra do Lehman Brothers nos Estados Unidos causou ondas de choque que atingiram bancos brasileiros.
Vivemos novamente durante a pandemia, quando mercados globais congelaram e o Banco Central precisou intervir massivamente para evitar um colapso de liquidez. Se uma bolha inflacionária global realmente explodir, desencadeando falências em cadeia de bancos e instituições financeiras nos países desenvolvidos, o Brasil não ficará imune. Fluxos de capital podem reverter violentamente. Investidores estrangeiros podem fugir de ativos brasileiros em busca de segurança. O real pode despencar. E uma desvalorização abrupta da moeda seria gasolina jogada no fogo da inflação doméstica. Mas talvez o aspecto mais preocupante seja a memória institucional e a complacência. Sim, o Brasil passou pela hiperinflação. Sim, isso criou uma geração de formuladores de política que entendem os perigos da inflação descontrolada. Mas essa experiência também pode gerar uma falsa sensação de segurança. A lógica é: nós já passamos pelo pior. Tivemos inflação de milhares por cento ao ano. Sobrevivemos. Portanto, podemos lidar com qualquer coisa. Mas essa lógica é perigosa. O mundo de hoje é fundamentalmente diferente do mundo dos anos 80 e 90. A economia é muito mais complexa, muito mais interconectada, muito mais dependente de sistemas financeiros globais que podem colapsar em cascata. Além disso, a sociedade brasileira de hoje é diferente. Temos redes sociais que podem amplificar pânico em minutos. Temos uma população mais conectada e informada, mas também mais propensa a movimentos de manada. Temos instrumentos financeiros e tecnologias que simplesmente não existiam na época da hiperinflação. Um colapso inflacionário hoje não seria necessariamente idêntico ao que vivemos no passado. Poderia ser mais rápido, mais caótico, mais imprevisível. E nossas ferramentas de resposta, desenhadas para o mundo de ontem, podem não ser adequadas para a crise de amanhã. Então, o que pode realmente desencadear esse colapso global? Quais são os gatilhos que poderiam transformar a situação preocupante de hoje em uma catástrofe total amanhã? Existem vários cenários plausíveis, e o mais assustador é que eles não são mutuamente exclusivos. Podem ocorrer simultaneamente, amplificando uns aos outros. Cenário 1. Uma guerra comercial em larga escala. Imagine que as tensões entre Estados Unidos e China, que já são significativas, escalem dramaticamente. Tarifas massivas são impostas. Cadeias de suprimento globais, que levaram décadas para serem construídas, são rompidas da noite para o dia. O custo de praticamente tudo sobe vertiginosamente. A inflação, que já estava alta, dispara para níveis incontroláveis. Cenário 2. Uma crise energética prolongada. Conflitos no Oriente Médio ou na Europa Oriental interrompem o fornecimento global de petróleo e gás natural. Os preços da energia, que são a base de toda a atividade econômica moderna, explodem. Transportes, manufatura, agricultura, tudo se torna proibitivamente caro. A inflação se espalha como um incêndio por toda a economia global. Cenário 3. Uma crise de dívida soberana em cascata. Um grande país desenvolvido, talvez Itália ou Japão, enfrenta dificuldades em refinanciar sua enorme dívida pública. Os mercados entram em pânico. As taxas de juros disparam. Outros países com dívidas grandes são arrastados para a crise. Bancos que detêm grandes quantidades de títulos governamentais enfrentam perdas massivas. O sistema financeiro global trava. Cenário 4. Um novo choque de oferta, talvez uma pandemia mais grave, ou um desastre climático de escala sem precedentes. A produção global despenca enquanto a demanda, sustentada por todo o dinheiro impresso nos últimos anos, permanece alta. O desequilíbrio entre oferta e demanda se torna extremo. Os preços explodem. O que torna esses cenários particularmente aterrorizantes é que os governos e bancos centrais já esgotaram grande parte de sua munição. As taxas de juros, embora mais altas agora do que estavam há 2 anos, ainda estão em níveis historicamente baixos em termos reais quando ajustadas pela inflação. Os balanços dos bancos centrais já estão inchados de ativos. Os déficits fiscais dos governos já são enormes. Se uma nova crise surgir, quais ferramentas restarão? Mais impressão de dinheiro?
Mas isso é exatamente o que criou o problema em primeiro lugar. Mais austeridade fiscal? Em democracias onde populações já estão sofrendo com inflação alta e custos de vida crescentes, isso pode ser politicamente impossível. E aqui chegamos à questão central. A pergunta que mantém economistas sérios acordados à noite. Será que chegamos a um ponto onde não existe mais uma saída fácil? Onde todas as opções disponíveis são ruins e a única questão é escolher entre diferentes tipos de sofrimento econômico? Para o Brasil especificamente, essa encruzilhada é ainda mais angustiante. Nosso país tem necessidades urgentes. Infraestrutura precária que limita nosso crescimento. Desigualdade social profunda que clama por programas redistributivos. Um sistema educacional que precisa de investimentos massivos. Um sistema de saúde pública cronicamente subfinanciado, mas em um ambiente de crise inflacionária global, com juros altos e espaço fiscal limitado, como atender a essas necessidades? Como escolher entre combater a inflação, manter a sustentabilidade da dívida e atender às demandas sociais legítimas de uma população que já sofreu demais? Não existem respostas fáceis. E qualquer um que lhe diga o contrário está vendendo uma ilusão. Mas não precisamos ser completamente pessimistas. Reconhecer a gravidade da situação não significa aceitar o colapso como inevitável. Significa, sim, encarar a realidade de frente e tomar decisões difíceis agora, antes que seja tarde demais. O que o Brasil precisa é de lucidez. Lucidez para reconhecer que estamos navegando águas perigosas. Lucidez para entender que as velhas regras podem não se aplicar mais. Lucidez para perceber que a estabilidade que conquistamos nas últimas décadas não é garantida, é frágil e precisa ser protegida ativamente. Precisamos de um debate honesto sobre nossas prioridades fiscais. Não podemos ter tudo. Em um mundo de recursos limitados, especialmente em um ambiente de crise global potencial, escolhas precisam ser feitas. Quais programas são verdadeiramente essenciais? Quais podem ser reformados ou racionalizados? Como podemos fazer mais com menos? Precisamos de investimentos em resiliência econômica. Diversificar nossa base produtiva para depender menos de importações críticas. Fortalecer nossas cadeias de suprimento domésticas. Investir em setores estratégicos que podem nos dar mais autonomia em tempos de crise global. Precisamos de um sistema financeiro ainda mais robusto, testes de estresse mais rigorosos, requisitos de capital mais conservadores, regulação que antecipe os riscos de amanhã, não apenas os de ontem. E precisamos, acima de tudo, de educação financeira para a população. Em tempos de incerteza econômica, indivíduos informados que entendem como proteger seu patrimônio são a primeira linha de defesa contra o pânico e o colapso social. Mas tudo isso requer algo que é dolorosamente escasso no debate público brasileiro hoje: visão de longo prazo e disposição para fazer sacrifícios de curto prazo em prol da estabilidade futura. A verdade inconveniente é esta: o Brasil pode não prever o colapso global que se aproxima, porque é mais confortável não olhar. É mais fácil acreditar que os bons tempos vão continuar, que os problemas lá fora não nos afetarão seriamente, que sempre encontraremos uma solução de última hora como fizemos no passado. Mas o passado não é garantia do futuro. E os sinais de alerta estão piscando em vermelho. A bolha inflacionária global não é uma questão de se, mas de quando e quão grave. E quando ela estourar, não haverá lugar para se esconder. Países ricos com moedas de reserva sofrerão. Países emergentes como o Brasil, com vulnerabilidades estruturais e dependências externas, podem sofrer ainda mais. A questão não é se devemos nos preocupar. A questão é: estamos nos preparando adequadamente? Estamos tendo as conversas difíceis que precisam ser tidas? Estamos tomando as decisões impopulares, mas necessárias? Ou estamos simplesmente torcendo para que a tempestade passe sem nos atingir em cheio? A resposta, temo, é que ainda não estamos fazendo o suficiente. E o tempo está se esgotando. A história econômica está repleta de exemplos de sociedades que viram os sinais de alerta, mas escolheram ignorá-los, até que fosse tarde demais. A República de Weimar, na Alemanha.
O Zimbábue de Robert Mugabe. A Venezuela de Nicolás Maduro. Países que um dia tiveram economias funcionais e viram tudo desmoronar em hiperinflação catastrófica. O Brasil já esteve perto desse abismo antes. Tivemos a sabedoria e a sorte de recuar. Mas a beira do abismo é sempre mais próxima do que parece. E o chão sob nossos pés é mais instável do que gostaríamos de admitir. Se há uma lição que devemos tirar de tudo isso, é simples. Vigilância eterna é o preço da estabilidade econômica. Não podemos nos dar ao luxo da complacência. Não podemos assumir que o futuro será como o passado. Não podemos confiar que alguém, em algum lugar, tem tudo sob controle, porque a verdade é que ninguém tem. Estamos todos navegando em águas desconhecidas, e a única coisa que podemos fazer é manter os olhos abertos, preparar-nos para o pior e esperar pelo melhor. A bolha inflacionária global é real. Os riscos são imensos, e o Brasil, com toda a sua experiência e resiliência, ainda pode não estar totalmente preparado para o que está por vir. A pergunta que fica é: o que você vai fazer com essa informação? Vai ignorá-la e continuar como se nada estivesse acontecendo? Ou vai começar a tomar medidas para proteger você e sua família do que pode ser a maior crise econômica de nossas vidas? Espero sinceramente que este vídeo tenha aberto seus olhos para a gravidade da situação que enfrentamos. A informação é poder, mas apenas se for acompanhada de ação. Conhecer os riscos não é suficiente. Precisamos agir. Se este conteúdo foi valioso para você, se fez você pensar de forma diferente sobre o futuro econômico, peço que deixe seu like neste vídeo. Compartilhe com pessoas que você se importa, porque todos precisamos estar informados sobre o que está acontecendo. Deixe um comentário abaixo com suas reflexões, suas preocupações, suas estratégias. Vamos construir uma comunidade de pessoas que não apenas entendem os desafios que enfrentamos, mas que estão ativamente se preparando para eles. E se inscreva no canal. Continuaremos trazendo análises profundas, honestas e sem filtros sobre os temas econômicos mais importantes do nosso tempo, porque em um mundo de incertezas, informação de qualidade é o ativo mais valioso que você pode ter. Obrigado por assistir até o final. Nos vemos no próximo vídeo.